Bom, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, mais uma vez, nosso grande amigo, companheiro e parceiro, né? O Gilberto Borges. Gilberto Borges, que é da TV Galena, aqui da cidade de Guaratinguetá, tem um trabalho voltado muito grande às filmagens aqui da nossa região. Estamos hoje recebendo nossos estúdios o Gilberto. Gilberto, prazer receber você mais uma vez. O Gilberto, para quem não conhece, ele tem a TV Galena, ele faz alguns vídeos amadores por enquanto, né, Gilberto? Mas se Deus quiser vai se tornar um grande profissional, que ele já é um grande profissional aqui na nossa região. Tem feito um trabalho muito grande, muito legal, com algumas pessoas amadoras também, alguns atores amadores que ele está desenvolvendo. Mas quem vai contar pra gente é o próprio Gilberto. Gilberto, obrigado pela sua presença hoje aqui nos nossos estúdios, falando com a gente através da nossa web, rádio e TV, que graças a Deus foi um sonho nosso, mas hoje está se tornando a realidade aqui na cidade de Guaratinguetá. Um sonho Gilberto, que eu vi nascer também, né? o Gilberto é um dos idealizadores nossos, era um sonho. Gilberto é um parceirão nosso, nos auxilia, como o Rodrigo também, que está dando uma grande força pra gente. Gilberto, obrigado pela sua presença. Agora eu gostaria que você, logo no início dessa matéria, você contasse um pouquinho pra gente sobre a TV Galena. O que é a TV Galena e como surgiu a ideia da TV Galena? Fafá, obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui com você, né? Essa parceria nossa é muito importante porque praticamente a gente está crescendo junto, né? Tanto você com seus projetos e eu, o Rodrigo e mais uma equipe de pessoas aí que decidiu seguir a gente também vem crescendo e tentando fazer o melhor que a gente pode com o mínimo de recursos que a gente tem, né? A TV Galena, ela surgiu, se você me perguntar datas assim, é difícil precisar uma data exata, mas ela surgiu da vontade de querer registrar aquilo que está acontecendo próximo da gente, né? Fatos pitorescos e que muitas vezes são despercebidos, coisas interessantes que acontecem na cidade que ninguém muitas vezes nota. E eu comecei a perceber determinadas coisas que acontecem e que valeria a pena registrar isso. E aí, no começo, eu e o Rodrigo, acho que por volta de 2007, 2006, 2007, a gente começou com uma pequena câmera VHS, e que é o que a gente tinha no momento, era só aquela câmera e não tinha nem microfone. Nós fizemos um microfone. E mais a ideia também, né? E mais a ideia. Eu convidei o Rodrigo para participar dessa ideia de sair por aí registrando que... A ideia era essa: vamos pegar uma câmera, um microfone, sair para a cidade, a primeira coisa que a gente vê interessante a gente vai filmar. E tudo amador também, né? Amador, chega na própria oportunidade, surgiu uma oportunidade, um evento ou um acidente ou alguma coisa interessante aqui na cidade, né? Exatamente. E aí você saía junto com o Rodrigo, ia lá, captava essas imagens e montava um vídeo? A princípio era isso, Gilberto? A princípio era isso, registrar o que estivesse acontecendo. E então era assim, era uma câmera na mão e nenhuma ideia na cabeça. Vamos sair, o que tiver que acontecer, aconteça. E a gente começou a registrar pessoas interessantes, artistas de rua, pessoas que fazem algum trabalho diferente, pessoas que têm profissões diferentes, que não são assim convencionais. Começamos a registrar isso, bem precariamente, uma câmera e um microfone. E essa câmera ela era tão ruim que a gente estava gravando, ela esquentava, ela desligava, ela cortava a gravação no meio. E aí a gente tinha que pedir para a pessoa esperar um pouquinho a câmera esfriar, ou então trocar de fita e tal. E era uma coisa assim, as pessoas davam risada. E eu falei: Rodrigo, a gente não vai parar não, vamos continuar, que um dia as coisas melhoram. Mas nessa dificuldade a gente conseguiu registrar coisas muito interessantes. Por exemplo, pessoas que têm profissões não convencionais, artistas de rua que fazem trabalhos fantásticos e que ninguém vê. Às vezes você vê uma pessoa fazendo um trabalho na rua e você passa, nem olha aquilo, na correria nossa, né, do dia a dia, a gente não repara. E a gente parava com a câmera e registrava aquilo e começava a conversar com a pessoa. E por trás daquele trabalho sempre tinha uma história. Como é que a pessoa começou a fazer aquilo, como ela aprendeu. Enfim, sempre tinha uma história interessante por trás daquilo, e nós registramos isso. E uma coisa interessante é que algumas dessas pessoas que nós registramos, elas já faleceram. Então são pessoas de Guará, são moradores da cidade que nós conseguimos registrar na época, 2, 3 anos atrás, essas pessoas já faleceram. E a gente tem esse registro. Então, você preserva esse material, esse material, inclusive que nunca foi editado, colocado na internet, nada.
E, você não chegou a mandar pro YouTube ainda, não, né? Não cheguei a mandar. A maioria dos vídeos que você faz, você disponibiliza no YouTube, ou guarda em algum outro local? Você manda para algum outro site, Gilberto? Não, o YouTube basicamente é a vitrine que a gente usa. Porque o YouTube é uma grande vitrine realmente. Então lá você pode apresentar tudo que você quiser. Né? E você jogou no YouTube, automaticamente aquilo está no mundo inteiro. Então se você faz um trabalho bonito, um trabalho que tenha um conteúdo, isso lógico vai te trazer um retorno. Retorno que eu digo, um retorno de aceitação, né? E motivação para que você continue trabalhando. Então a gente tem um canal no YouTube, esse canal chama-se Galena TV, a gente tem lá alguns vídeos. Quantos mais ou menos? Tem mais de 80 vídeos. Nossa! E são vídeos curtos, muitos dos vídeos que estão lá são trailers de documentários que nós começamos a fazer e não chegamos a terminar de montar. Gravamos o documentário, mas não terminamos de editar. Porque é muita coisa e a gente trabalha voluntariamente. A gente não ganha para fazer isso. É um gosto que nós temos. Então, é impossível a gente abrir mão de um trabalho, né, que traga uma renda para a gente fazer uma coisa que não te traz renda. Assim. Então, a gente faz isso nas horas de folga. Né? Mas tem muita coisa interessante. Nós conhecemos nesse tempo todo que a gente andou pela cidade pessoas interessantes. Por exemplo, o seu Agostinho da Paçoca, que já é uma personalidade na cidade, todo mundo conhece. Só para quem não conhece o Agostinho da Paçoca, todo final de semana, todo sábado e domingo, ele tem uma barraca aqui na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, aqui na cidade de Guaratinguetá, que ele expõe os doces. Inclusive lá na cidade de Aparecida, você fez um vídeo com um grande amigo nosso, o Edson da Paz. Ele é cadeirante, mas o lado artístico dele, ele é cantor e ele adaptou, né, na cadeira de rodas dele, caixa de som, e aonde ele vende, né, o ganha-pão dele, os CDs dele. Exato. Ele é um admirador do Roberto Carlos e as músicas dele são todas voltadas ao Roberto. As músicas também são até de autoria dele, né, do Edson da Paz, que você teve a chance de ir lá fazer uma matéria que eu achei super legal. Sim. A matéria que você fez, Gilberto, com o Edson da Paz. Conta pra gente como que você abordou o Edson da Paz e teve a ideia de fazer um vídeo com o Edson, porque o Edson, ele merece, é um cara batalhador, que ele é da cidade de São Paulo, que ele vem para a cidade de Aparecida. Sim. Nos finais de semana, ele já tem o ponto fixo dele, que é próximo à igreja ali, na frente da rodoviária, na frente da rodoviária, e foi muito legal, né, Gilberto? Sim, o Edson da Paz é mais uma desses artistas anônimos que eu encontrei aqui na nossa região. Porque a gente anda, Guará, Aparecida, a gente está sempre andando nesse meio. E lá em Aparecida conheci o Edson também, há uns 3 anos atrás, acho que por aí. Vi aquele trabalho, vi a dificuldade dele e fiz uma matéria rapidinho com ele e a gente acabou fazendo uma boa amizade. E aí voltamos a gravar várias vezes e uma vez ele esteve na minha casa e eu fiz uma entrevista grande com ele, entendeu? E eu precisaria inclusive até encontrá-lo, se o Edson da Paz estiver assistindo essa entrevista, entre em contato comigo, porque eu tenho essa entrevista, eu gostaria da autorização dele para eu colocar isso na internet. Sim. Né? Porque foi uma entrevista assim, com 1 hora de duração dele, contou a história dele, cantou as músicas dele, fantástico. O Edson da Paz é um artista muito bom e genuinamente brasileiro. Sim. Né? E por trás do Edson da Paz existe uma história muito interessante, uma história de luta, de dificuldade. Entendeu? Você sabe que hoje o artista de rua, ele sofre uma série de preconceitos e de perseguições. E o Edson da Paz, ele é vítima disso, mesmo sendo uma pessoa que tem suas deficiências. Ele é cadeirante, então para ele a dificuldade é em dobro. E então ele tem uma história difícil, né? E eu registrei isso nas palavras dele. E eu gostaria muito de colocar esse material na internet para as pessoas conhecerem bem a história de Edson da Paz. Né? Agora, voltando para Guará, tem pessoas aqui muito interessantes, como eu conheci na época o seu Aécio, também. Quem é seu Aécio? Ele era deficiente físico e ele ficava aqui na frente da rádio, fazendo pinturas em tacos, ele fazia desenhos. Um artista muito bom. E eu fiz na época uma entrevista com ele, e ele contou isso, mostrou o trabalho dele. E depois, há pouco tempo, eu fiquei sabendo que ele havia falecido. E eu tenho esse material todo gravado.
né? Uma outra pessoa também que nós Isso fizemos... seria até interessante para a própria família, né? Preservar isso daí, Por que guardar que eu na não coloquei? memória sobre o artista e a pessoa, né? Que ele é. Isso. Por que não colocamos na internet? Porque eu gostaria que a família visse, se aprovasse, né? Que a gente colocasse na internet com o único intuito de divulgar o trabalho dele. Né? Uma outra pessoa também que nós entrevistamos e que eu fiquei sabendo, me chocou, porque é uma pessoa muito bacana, um profissional excelente, e eu fiquei sabendo há pouco tempo que ele havia falecido. É o Serginho. Muita gente conheceu o Serginho. Ele era operador de cancela aqui na Via Férrea, ele que fechava a cancela quando veio o trem e tal. E ele trabalhou 13 anos nesse mesmo lugar. Nossa, o Serginho deve ter uma história muito grande ali, né? Muitas histórias, há 13 anos trabalhando no mesmo lugar, então todo mundo conhecia o Serginho. E eu fiz, junto com o Rodrigo, nós fizemos uma matéria com ele já desde 2008, e até 2010 a gente ainda tinha gravado com ele. E eu tenho esse material. E só que eu não coloquei na internet porque fiquei sabendo há pouco tempo que ele havia falecido e eu não sei quem é a família dele, já procurei e não encontrei. Então, se você sabe alguma coisa sobre o Serginho, puder procurar a gente, ou o Fafá aqui, né? E para a gente mostrar esse trabalho, porque a gente vê aquele rapaz trabalhando, fechando, e ele fechava 3 cancelas. E numa dessas reportagens que a gente fez, eu pedi para ele deixar eu fechar para sentir como que é. Então o trem chegando, o rádio avisa, acende a luz, toca a campainha, e você tem uma cidade... Tem uma sequência, né? Tem uma sequência. Que você tem que fazer, né? Isso, e você tem uma cidade viva, uma cidade que está se movimentando, pessoas para lá e para cá, ônibus, as ruas de Guará são estreitas. Sim. Então a responsabilidade dele é muito grande. O trem, ele corta a cidade inteira, Corta né? a cidade E depende inteira. do condicionamento da cancela cancela. para você passar a segurança para as outras pessoas também e você parar o trânsito, né? Parar o trânsito. E outra, e o trabalho é totalmente manual. Ele não aperta um botão e a cancela desce, não. Ele fechava 3 cancelas, então ele tinha que fechar primeiro uma, que é da... Vai no muque, vai no braço mesmo. Enquanto ele fecha aquela, aí ele vai fechar outra, aí é outra campainha que ele tem que ligar, e depois fechar aqui a da Rua da Palha. E isso feito rapidamente, porque ele tem 2 minutos para fazer isso. Então o trem chegando, e ele com 2 minutos para fechar a cancela. Então, às vezes ele vai fechar, a pessoa quer passar, às vezes o motorista de ônibus está com pressa. Então, a gente tem que entender que é um trabalho difícil e de alta responsabilidade. Então, nesses 12, 13 anos fazendo isso, imagina quanta história ele não viu, né? E eu registrei, não muita coisa, mas algumas coisas interessantes que ele contou pra gente. Eu tenho esse material, gostaria de um dia poder mostrar. E por aí vai. Uma outra pessoa que nós conhecemos há pouco tempo também, isso foi com outro companheiro, foi com o Zé Carlos, que também faz parte da equipe da TV Galena. Nós descobrimos, aliás foi o Zé Carlos que descobriu, um morador de rua que morava dentro de um bueiro. Ah, eu cheguei a ver esse vídeo seu, você mandou pra gente esse vídeo. Isso. Eu tive a oportunidade de ver, assistir esse vídeo, né, através do YouTube, que você mandou o link pra gente. Ficou muito legal. Como que foi gravar é um morador de rua, né? Morador de rua. E a casa dele era A casa dele era um tubo, era um cano de esgoto, de água. De água de chuva. Era da onde que era? Na Dutra? Na Dutra. Aqui perto onde é o Zefaz, aquele pedacinho. Entre Guará e Aparecida. Na divisa. Na primeira entrada ali no viaduto. Isso. Eu acho que ele ainda mora ali, mas ele já morava, se não me engano, 6 anos ali. Nossa, que interessante. E aí eu falei, poxa, como é que uma pessoa consegue morar 6 anos dentro de um duto de água? Aí eu fui lá conhecer a história dele. E nós chegamos com medo, com o microfone e tal. E eu falei, não sei o que eu vou encontrar. E a gente fica com medo. E até a gente colocou o nome de Homem das Cavernas. Né? Sim, foi o título do Homem das filme. Cavernas do Guaratinguetá. Isso. E aí nós chegamos ali para gravar com ele e achei que ia ser mal recebido, uma pessoa redia. Não, um homem simpático, fala bem, carioca. Ele veio do Rio de Janeiro, passou uma série de dificuldades, não tem onde morar, se estabeleceu ali. E aí eu fui ver como ele vivia. Então ele tem um fogão, ele tem as coisas dele lá dentro, aquele duto de água, e a cama dele é construída assim num lugar alto, uns 2, 3 metros acima do solo. Por quê? Porque ele diz que quando chove, a quantidade de água que desce ali naquela parte, porque para quem não conhece, ali também é um morro, não é? É um morro. E por isso que tem esse duto de água, essa entrada grande, para ter uma vazão para a parte de baixo que vai cair no Paraíba, né? Após a linha férrea aqui na cidade de Guaratinguetá, vai desaguar lá no Paraíba, né? Exatamente.
E ele disse que quando a água vem, ela vem de uma vez. Aquilo vem uma tromba d'água. Então se ele estiver ali com as coisas dele, carrega tudo. E ele tem uns cachorros que é a família dele, né? Que é a família dele. Então, na verdade, o que ele faz? Na hora que começa a chover, ele já joga os cachorros para cima, pega as coisas dele, sobe lá e fica esperando. Então, vem aquela enxurrada de água e ele fica salvo em cima. Depois que passa a chuva, ele desce novamente. E ele vivendo assim, 6 anos, você imagina. É uma pessoa de extrema coragem. Então, eu fui lá e registrei essa história dele. Até quando a gente estava gravando, apareceu uma cobra enorme. Entrou lá dentro do lugar onde ele se esconde, e ele ficou com medo lá, e eu falei, não, vamos ver se a gente acha essa cobra, e a gente foi com a lanterna procurar a cobra. Então você vê as histórias que tem, e a gente, quantas pessoas estão passando, milhares de pessoas passam lá todos os dias sobre a Via Dutra, e não sabe que lá tem um cara que tem uma história, e ele diz que veio do Rio de Janeiro, tinha uma profissão e tal, bom, enfim, a gente não leva o que, não sabe, na verdade, o que leva uma pessoa a passar por uma vida dessa, optar por uma vida dessa, e muitas vezes a pessoa não quer contar. Então, um pouquinho ele revelou pra gente. Tá. Gilberto, agora vamos falar um pouquinho do seu filme que você está fazendo aqui em Guaratinguetá, lá no bairro dos Motas. Certo. O filme Aconteceu nos Motas. Como que surgiu essa ideia de fazer esse filme com os atores amadores aqui da nossa região? Como que você e mais a TV Galena, né, a sua equipe da TV Galena, criaram essa ideia? Tiveram essa ideia de fazer um filme com os moradores lá do bairro dos Motas. Conta um pouco pra gente como é que surgiu essa ideia, Gilberto. Essa ideia ela veio também, não existia essa ideia. Ela aconteceu também quando a gente estava procurando matéria, reportagem. Foi logo depois de uma chuva que deu na cidade, foi no começo do ano, deu uma enchente, o Rio Paraíba lotado, aquele caos que sempre tem quando chove demais e tal. E aí eu saí para a rua, fiz uma matéria sobre as enchentes, fui entrevistar as pessoas sobre as enchentes e tal. E depois nós fizemos até um trabalho, você lembra? Foi. Não sei se foi antes que a gente foi conversar com o prefeito, que ele cancelou o carnaval. Sim, foi. E deu aquela polêmica. Foi, né? Até um vídeo que a gente fez. Nós fizemos junto lá, o prefeito aqui, o Gilberto Filipe. Isso. Ele convocou a imprensa com pool de emissoras também. Foi na maioria das rádios também, comunicando, porque causou essa enchente, algumas casas aqui da cidade de Guaratinguetá veio a desabar, né? E a gente fez essa matéria, e aí o prefeito convocou a imprensa para comunicar que no ano de 2010, não é? 2010. Acho que 2010 ele não iria fazer o carnaval aqui em Guaratinguetá, ele não iria fazer o carnaval a respeito porque desses acontecimentos, né? Dessa tragédia que teve. Do carnaval, né? Isso, ele ia destinar, na verdade, ele ia tirar a verba do carnaval para fazer uma doação para essas vítimas, essas pessoas, essas famílias que ficaram desabrigadas, que tiveram que estar alojadas nas escolas aqui de Guará, enfim, né, Gilberto? Enfim, Bom, mas a gente perguntou o que isso tem a ver com o filme. Tem a ver o seguinte, que o pessoal começou a dizer que a represa dos Motas estava cheia. E que a represa ia arrebentar e que ia inundar a cidade, com aquele negócio, todo lugar que a gente ia, não, estou preocupado com a represa, com a represa. Eu fiquei pensando, poxa, será que existe essa possibilidade? Porque onde eu vou, o pessoal fala da represa. Aí eu chamei o Zé Carlos e falei, Zé Carlos, vamos descobrir onde é essa represa, vamos ver se isso é verdade. Dito e feito, pegamos câmera, microfone e fomos lá para os Motas. Nunca tinha ido para os Motas. Pegamos um ônibus e fomos para lá. Chegamos lá nos Motas, barragem dos Motas. Como é que vai entrar aqui? Tudo fechado. Tem segurança lá. Tem segurança, lógico. Aí eu peguei e falei assim, puxa vida, 1 hora chamando, batendo palma, ninguém entendia. Eu falei, vamos passar pela porteira e vamos chegando, anunciando e tal. É o único jeito, senão a gente vai perder a viagem. E fomos entrando e chamando. Dali a pouquinho veio uns 15 cachorros assim. Os cachorros já vieram em cima da gente, veio um cara nervoso com a espingarda lá, alto lá e placa, não entre, proibido a entrada. Eu falei, pô, nós estamos errados, né? A gente que está invadindo. Aí eu falei pro cara, não, calma, eu queria só conversar e tal. Aí o rapaz lá, você não pode entrar, ficou bravo com a gente, catou o telefone, já ligou lá. Aí eu recuei e expliquei para ele, não, olha, nós estamos fazendo uma reportagem assim e tal, e a gente está chamando e só queria saber, a gente pode filmar. Não, não pode filmar e tal. Bom, aí ele checou quem era a gente e tal, aquele negócio todo. Bom, aí no fim ele acabou conversando com a gente, mas como a gente não tinha autorização para filmar, ele não permitiu filmar, tanto que nós não filmamos e não gravamos nada. Mas ele conversou de boca com a gente e mostrou a represa, olha, essa represa e tal.
E aí eu perguntei para ele, existe a possibilidade da represa estourar? Aí ele mostrou pra gente que não. E não há mesmo. Não há essa possibilidade, é praticamente impossível, porque ela ela tem um sistema de vazão enorme, e ela não estava no limite. Estava tudo, a cidade toda inundada e a represa não estava no limite. Sim. Então quer dizer, a represa não tem nada a ver com a inundação que acontece em Guará. Porque o pessoal falava, não, o cara soltou a represa. Nada a ver. E isso eu comprovei na hora. Só não pude filmar porque eu não tinha autorização para isso. Então eu desfiz na hora, para mim, o mito de que a represa um dia pudesse explodir. Eu vi que ela é segura, que enfim. Bom, aí, legal, agradeci, pedi desculpa, né, de ter invadido aquilo lá. Falei, bom, Zé Carlos, a gente não pode filmar, mas a gente já sabe que a possibilidade de represa explodir e não dar Guará não existe, viu, gente? Essa represa não, a represa dos Motas não. O que poderia acontecer é soltar a água e ela vai jogar essa água no Paraíba, alguns bairros que estão onde está o Ribeirão dos Motas. O Tamandaré, né? O Tamandaré poderia ter as áreas mais baixas alagadas. O Tamandaré é uma parte do centro, né? Porque ele passa no meio da rodoviária, ele corta a cidade inteira que vai desaguar no Paraíba. Aqui. Poderia causar um transtorno dele, subir a água, passar por cima do asfalto e tal, essa água ia acabar caindo no Paraíba, mas nada de inundar a cidade, destruição, isso eu vi lá, não vi essa possibilidade.